Saúde a todos, a paz do Senhor. Deus faz. Creia nisso. Você chegou para ouvir a palavra de Deus e Deus já falou para você e vai continuar falando. Amém? Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo 23. Esse salmo, todos os salmos, eles são especiais para nós, mas esse salmo é muito especial para a minha pessoa. Agradeço a Deus a oportunidade, ao pastor que deu essa oportunidade, a confiança depositada, e creia, Deus está no seu negócio. Se Ele manda você ficar calado, fique calado. Se Ele manda você falar, fale, porque Ele lhe usa no momento que você precisar. Tá bem? Todos acharam? O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda eu andasse pelos vales da sombra da morte, não temeria mal algum, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça o óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Essa palavra é para você, e chegou agora. Ainda eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Pense nisso, o Senhor é o Senhor da sua vida. Amém? E Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Eu queria convidar os obreiros que farão recolhimento dos dízimos e ofertas, amém? Irmãos, presbítero Sandro também se aproxima, vai estar aqui orando, agradecendo a palavra do Senhor que foi lida e também contemplando, né, essas finanças do povo de Deus, da igreja, instituição e aderno, mas também de todos os servos do Senhor, né, isso que tem com amor, com voluntariedade contribuído para a manutenção e crescimento dessa obra, meus amados irmãos. Às vezes a gente passa por essas portas, principalmente os visitantes, se admira com a beleza do templo de Candelária, né? E assim, Deus, na sua infinita misericórdia, né? Ele é o dono do ouro e da prata. A gente fala isso no sentido de que Ele é o dono de tudo, mas institucionalmente falando, essa igreja aqui, além da misericórdia de Deus, ela é bonita dessa forma, porque os irmãos, né, eles contribuem, o ar-condicionado está funcionando, o som está chegando aos ouvidos dos irmãos, tudo isso porque você, com voluntariedade, tem exercido essa mordomia cristã de fazer voltar à casa do Senhor parte daquilo que Ele nos concede, amém? Então, nisso, o nome do Senhor é glorificado, porque isso também é uma forma de adorar o Senhor. O presbítero Sandro orando, logo em seguida, o nosso irmão Rosivaldo louvando ao Senhor, enquanto os irmãos entregam seus dízimos e suas ofertas. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Estava ali em outra posição, não tinha percebido. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor. Estamos na tua casa, na tua presença, Deus. Te apresentamos a tua igreja, Senhor Deus, teus filhos, que vão dizimar e ofertar, Deus, para a manutenção da tua casa. Deus, visita as finanças do teu povo. Deus, aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam da tua ajuda, Senhor, chega com a tua providência, Senhor. Que possamos, Deus, nessa noite, devolver, Senhor, aquilo que o Senhor nos tem dado, com alegria e não por necessidade. Continua conosco, Senhor amado, no decorrer desse trabalho santo, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, a paz do Senhor, igreja. Eita Jesus, a paz do Senhor, povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Estamos felizes por mais uma vez estar na casa do Senhor, para dizer que Ele é bom,
E há mais ou menos 30 e alguns anos atrás, recém-casado, né? Quando nós casamos, eu tinha uma farmácia, e aí, devido a um plano do governo, aquela farmácia teve que fechar e nós passamos uma situação muito complicada. E aí vieram as enfermidades, várias situações que o Senhor permitiu que passássemos. E nesse momento, nesse tempo, o Senhor me deu esse louvor, né? Eu peguei o violão e o Senhor começou a fluir a letra desse louvor que vou cantar agora. E aí ele fala exatamente isso, que existem momentos que a gente está tão atribulado, tão cansado, né, das coisas, que às vezes falta até aquele glória a Deus, às vezes falta até o estímulo para orar, né, para cantar ao Senhor. Mas o Senhor é aquele que nos dá vitória. E quando essa prova passa, a gente sabe que a nossa fé cresceu, né, estamos fortalecidos no Senhor. Quando a dor e a amargura dominar tua vida e aos teus olhos tudo pareça não ter solução, quando o dinheiro faltar e a doença chegar, saiba que mesmo sofrendo isso é prova e logo vai passar. E quando a prova passar, tu verás que tua fé aumentou muito mais. Aí é o momento de dar gratidão pelas bênçãos que o Senhor colocou em tuas mãos. Escute isso. E quando a prova de espírito dominar tua vida e nenhum hino ao Senhor tu puderes cantar, quando a glória em tua boca faltar e a vontade de orar não chegar, saiba que mesmo sofrendo isso é prova e logo vai passar. E quando a prova passar, tu verás que tua fé aumentou muito mais. Aí é o momento de dar gratidão pelas bênçãos que o Senhor colocou em tuas mãos. E quando a prova passar, tu verás que tua fé aumentou muito mais. Aí é o momento de dar gratidão pelas bênçãos que o Senhor colocou em tuas mãos. Aleluia. E a prova passou, e Deus nos fortaleceu, né? Quando vem as provações, estamos mais fortes para vencê-las. E assim tem sido. Deus tem nos abençoado, tem abençoado o nosso casamento, e estamos aqui glorificando ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a partir desse momento nós vamos ouvir a ministração da palavra do Senhor. Queria chamar para tanto nosso irmão Hamilton, ele que será o canal de Deus para falar com a igreja de Candelária na noite de hoje. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo os escritos de João. João, capítulo de número 3. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a qual o Senhor me dá mais uma vez de ministrar a sua poderosa palavra. Agradeço a Deus também e louvar a Deus pela vida do pastor Eliezer, pela confiança de nos entregar mais uma vez o púlpito para trazermos algo da parte de Deus. Agradecer também ao co-pastor Pedro Miguel pelo convite de nós estarmos aqui essa noite
e agradecendo o co-pastor Pedro Miguel, se estende para todos os obreiros que estão aqui à minha retaguarda. João, capítulo de número 3, diz assim, é um texto muito conhecido da igreja. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: é necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes disso? E não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, aqui está um texto mais enigmático assim das Escrituras, que vai trazer uma narrativa do encontro que Nicodemos teve com Jesus. Porque Jesus vai ensinar aqui a Nicodemos a doutrina mais importante do cristianismo, que é a doutrina da regeneração, do novo nascimento. No entanto, que Jesus afirma que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem é Nicodemos aqui? Nicodemos, ele é o protagonista aqui desse texto. Obviamente, depois de Jesus, lógico. Nicodemos, ele era um príncipe em Israel. Quando fala de príncipe aqui, não fala de uma corte real, mas sim porque ele era um dos principais homens ali em Israel. Ele era um fariseu. Fariseu era a cúpula religiosa ali de Israel. A palavra fariseu significa separado. Eles eram os elitistas. Eles eram os que observavam a lei, se dedicavam a vida inteira para observar a lei. Nicodemos também ele fazia parte da cúpula do Sinédrio, onde era composta por 70 membros, 70 homens, incluindo Anás e Caifás, 72 membros. E para se tornar um fariseu, alguns historiadores como Flávio Joséfo falam que no tempo de Jesus havia cerca de 6.000 fariseus. E para se tornar um fariseu, e também para ele ter a possibilidade de compor o Sinédrio, ele deveria estudar a lei, o Pentateuco, a partir dos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, os seus pais mandavam os seus filhos para a sinagoga para aprender a ler, a escrever, para aprender a Torá.
Essas crianças iniciavam esse estudo a partir dos 6 anos de idade. Quando ele chegava aos 10 anos de idade, já tinha decorado todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A partir dos 10 anos de idade, eles iam passar por um crivo de uma segunda fase, que se chamava de Bet Talmud. Era só os que se destacavam, e a partir dos 10 anos de idade, eles começavam agora a ler os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos e os salmos. E quando eles chegavam aos 14 anos de idade, eles já tinham decorado toda a Bíblia. A partir daí, eles passavam para uma terceira fase, que era agora só os que se destacavam mais, onde um rabino, eles o adotava para ensinar a lei com mais afinco, com mais a fundo, a trazer a interpretação da lei do rabino. E tanto por isso que Paulo fala que ele foi crescido aos pés de Gamaliel. É um homem dessa estipe que vai falar com Jesus. Nicodemos, ele era um PhD nas escrituras, era um homem inteligentíssimo e um homem rico. Mas só que Nicodemos, ele tinha algumas indagações na sua alma acerca da salvação. Porque quando Jesus ele inicia o seu ministério ali em Canaã da Galileia, onde ele transforma a água em vinho, e dali próximo à Páscoa ele sobe para o templo, onde ele vê o templo, o culto, numa degradação total, onde os fariseus já haviam feito a casa do Senhor um comércio, onde eles vendiam os próprios animais e persuadiam o povo a não trazer o animal de casa, mas sim chegar no templo e comprar para o seu próprio enriquecimento. E havia ali os cambiadores, e então Jesus, quando ele vê aquela situação, ele se ira, com a ira santa dele. Ele faz um azarrogue com cordéis, e expulsa todos os cambiadores e solta todos os animais ali. E diz: não faça da casa do meu pai um comércio, porque a casa do meu pai é casa de oração. Os judeus e os fariseus perguntam: então que autoridade é essa? Que sinal o Senhor me mostra para fazer isso aí? Aí Jesus disse: derruba esse templo, que eu reconstruirei ele em 3 dias. Os fariseus ficam abismados com aquela afirmação de Jesus. Ele diz: em 46 anos foi edificado esse templo, e você construirá em 3 dias. Mas Jesus estava falando do seu próprio templo. Então essas coisas chamam a atenção de Nicodemos, esse doutor da lei. E ele vai agora à presença de Jesus, só que ele vai à noite. Por que ele vai à noite, irmão Hamilton? Porque ele está temendo aqui algumas represálias dos fariseus, da cúpula, do sinédrio, porque os fariseus eles tinham Jesus como um herege, como um falso profeta, um falso Messias, como um perturbador da lei. Mas ele vai com essas indagações, porque tudo que Nicodemos sabia da Bíblia, ainda ele tinha algumas dúvidas sobre acerca da salvação. E ele reconhece que Deus é com Jesus. E ele vai até Jesus. E ele chega, já trazendo algumas afirmativas: Rabi, nós bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí o texto vai dizer: e Jesus respondendo. Mas Jesus está respondendo o que aqui que Nicodemos não está perguntando? Nicodemos chega aqui fazendo algumas afirmativas, chega bajulando Jesus. Mas Jesus, com a onisciência dele, Jesus vai responder a pergunta da alma de Nicodemos. E diz: na verdade, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos lhe disse: como podes isso? Como pode um homem sendo velho nascer novamente? Porventura ele vai entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Nicodemos está fazendo aqui a réplica, não na questão de ele ser um ignorante, não, porque ele era muito sábio. Ele está levando isso aqui ao absurdo. Ele diz: isso aqui é um absurdo. Como pode um homem nascer sendo velho novamente?
Aí Jesus, para afundar o prego, aí Jesus disse: na verdade, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, Nicodemos, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes eu te ter falado isso, é necessário nascer de novo, porque o vento ele sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde ele vai, mas assim também é todos aqueles que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos disse: como pode ser isso? Agora é aquela coisa que Jesus deixa o homem, sabe, coçando a orelha esquerda com a mão direita e querendo saber entender. Como podes isso? Aí Jesus agora indaga ele: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Se eu falo as coisas terrestres, Nicodemos, e não credes, como creredes se eu falar as coisas celestiais? Você é mestre, mas não entende isso? Mas já que como você é um PhD na Bíblia, aí Jesus vai dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está reportando aqui, Nicodemos, lá para Números capítulo 21, lá na jornada do deserto, quando o povo ele começa a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo: nos fez subir lá do Egito para perecermos aqui nesse deserto onde não tem água, não tem pão. E a nossa alma aqui já está tão agoniada com esse pão tão vil, falando aqui do maná que Deus alimentava ele todos os dias. Aí como eles começaram a murmurar, e o que Deus fez? Enviou serpentes abrasadoras para começar a picar o povo. Porque Deus abomina, irmão, abomina murmuradores. Você já sentou perto de um murmurador? O murmurador, ele só vem para o culto para criticar. Nada para ele está bem. Se a igreja está muito iluminada, ele fez, não sei porquê, a igreja está muito clara, está muito iluminada. Se tem pouca luz, ele diz: a igreja está muito escura. Se ela olha para uma irmã que não coloca um talcozinho, um pó no rosto, ele diz: essa irmã é muito simples. Aí se a irmã bota uma maquiagem, olha aí, Jezabel. Se a irmã não bota um salto alto, diz: essa irmã não sabe nem se arrumar. Aí se a irmã bota um salto alto, olha aí, sabe nem andar, fica cascaviando aí no meio da igreja. Se o irmão, o obreiro, sobe com o mesmo terno, o mês inteiro ele vai dizer: aquele irmão ali, pelo amor de Deus, só tem aquele terno. Aí se o irmão ele vem com um terno diferente em cada culto, muito vaidoso. Por isso que Deus não opera, está vendo aí? Se o pregador fala muito baixo, esse pregador fala muito baixo. Se fala alto, para que gritar? Se o pastor anda de carro velho, aí começa a murmurar, dizendo: o pastor não está na benção não, hein? Fala de prosperidade, mas está aí de carro velho. E se o pastor trocar todo ano de carro, ele só olha aí para onde é que vai os dízimos e a oferta da igreja? Porque o murmurador, para ele, nada está bem, irmão. Em vez de você murmurar, dê glória a Deus. Em vez de você murmurar, dê aleluia. Em vez de você murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Aí pelo o murmúrio do povo, Deus envia serpentes. Aí começa a picar o povo. Era serpente no caminho, era serpente no arraial, era serpente dentro da tenda. E começou a picar o povo, e o povo começou a perecer, começou a morrer, era muita gente morrendo. Aí eles vão agora até Moisés, e Moisés: pecamos contra o Senhor e contra ti, mas pelo amor de Deus, fala com Deus, para que Ele tire essas serpentes no meio de nós. Aí Moisés agora intercede, ora ao Senhor, e Deus diz: está bom, Moisés, faz o seguinte, constrói uma serpente de bronze, e dependura numa haste, e levanta, porque todo aquele que está picado, que está perecendo, que está morrendo, olhar para a serpente, será curado. Aí Moisés disse, aí Nicodemos disse: eu sei disso aí sim, porque eu sei isso desde os 6 anos de idade. Aí Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Era Deus dizendo assim, era Jesus dizendo: Nicodemos,
Não basta só ler Bíblia, não basta só cultuar, não basta só vir para a igreja, não basta só obedecer dogmas, é preciso nascer de novo. Se você está morrendo, olhe para mim, eu vou ser levantado, mas olhe para mim que vai haver cura. Se você olhar para mim, haverá regeneração. Ele estava dizendo assim, olha, o povo está em degradação, está irreconciliável com Deus, ele está morrendo, deteriorando, mas Deus, ele teve compaixão, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Era Jesus ensinando a Nicodemos a doutrina mais importante do cristianismo, que é a regeneração. Todos nós precisamos nascer de novo. Não basta nós só estarmos na igreja, não basta nós só lermos a Bíblia, porque Nicodemos lia a Bíblia mais do que eu e você 10.000 vezes, mas ele ainda não estava salvo, ele estava observando a lei, ele achava que a salvação era pela lei, mas a lei era só um aio para levar a Cristo, era só o condutor para levar até a Cristo. Ele diz, não Nicodemos, é preciso nascer de novo, é preciso você nascer da água e do Espírito, porque senão você não vê o reino de Deus. Por isso que Paulo vai escrever lá em Filipenses, no capítulo 3, se eu não me engano, no capítulo 3, no versículo ali, na altura do versículo 4, na última parte, Paulo diz, olha, não observa a lei não, porque se alguém cuida de observar a lei, imagine eu. Aí ele vai dar o currículo dele, Filipenses 3, no versículo 5 e diante. Ele vai dizer, olha, fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fui um fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja. Ele fez mais, segundo a lei, irrepreensível. Aí Paulo vai dizer, mas tudo que sair para mim que era lucro, eu reputo como perda por causa de Cristo, porque na verdade eu perdi todas as coisas pela sublimidade do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós temos por perca todas as coisas, mas eu considero como esterco para ganhar a Cristo. Paulo disse, não é só pela lei não, é porque eu nasci de novo. Todos nós temos que passar pela essa transformação, pela essa metamorfose. Quando você olha uma largata, aquele inseto asqueroso, quando ele entra dentro de um casulo, ele passa pela metamorfose, dias depois ele se transforma numa linda borboleta. Assim também fomos nós. Antes de nós chegarmos aos pés de Jesus, nós éramos também seres asquerosos, cheio de carrapicho, cheio de pecado, cheio de falha, cheio de defeito, mas a gente veio atraído pelo amor de Cristo, entramos dentro do casulo do Evangelho, passamos pela metamorfose transformadora do Espírito Santo e se transformamos num novo ser, num ser lindo de Jesus, uma borboleta, um príncipe de Jesus. Olha, meu irmão, simplesmente nós somos lindos na presença de Jesus. Se você não se acha lindo, o problema é seu, mas eu me acho lindo. Sabe por que eu me acho lindo? Porque o Espírito de Deus está dentro de mim. A carcaça pode ir lá, sei lá, essas coisas, mas o que está dentro de mim, irmão, é lindo, porque é o Espírito de Deus, é o próprio Deus dentro de nós, nos conduzindo à eternidade. Todos nós temos que passar por essa transformação. Se nós não passarmos, nós não vamos entrar no reino de Deus. É a motivação da sua alma. Não é simplesmente estar sentado num banco, ler a Bíblia, louvar a Deus ali, não. É passar pela transformação. Aquilo que você adorava fazer, sair para beber, farrear, assistir novela e outras coisas, eu não vou entrar por esse viés. E quando você aceita Jesus, aquilo que você gostava, você passa agora a odiar. Não é você ficar meio termo, porque Deus não trabalha com gambiarra. Deus trabalha com transformação, com um novo nascimento. É um novo ser dentro de nós.
É um novo ser que ele é reconstruído pelo Espírito Santo. Aí muda as motivações da nossa alma e também ele muda a nossa maneira de se vestir, de falar. Porque a transformação é assim: espírito, alma e corpo. É uma transformação que vem de dentro para fora. É assim que Deus trabalha, não é de fora para dentro. Quem trabalha de fora para dentro é o diabo. Primeiro ele faz você pecar na carne, depois mexe com a sua alma e depois afeta o espírito. Mas Deus não, é espírito, alma e corpo. É um novo ser. Aquilo que você gostava de fazer, agora você passa a odiar. E aquilo que você não gostava, você passa a adorar. Aquilo que Deus adora, os projetos de Deus, é estar na igreja. É por isso que o rei Davi, ele estabeleceu um princípio para ele. Ele diz: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu buscarei, o que é, Davi? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas para quê, Davi? Só para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. É isso, é um novo ser. É um homem espiritual. E esse homem espiritual, ele nunca envelhece. Nós somos um ser espiritual que estamos aqui nesse corpo. Obviamente que nós temos que cuidar do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Mas esse homem aqui exterior, ele vai envelhecer. Ele vai ser deteriorado. Ao passar do tempo, aqueles que têm tendência o cabelo crescer, o cabelo cair, como tem aqui na minha retaguarda, o cabelo cai, a cabeça fica branca, as rugas aparecem. A gente começa a envelhecer, o homem exterior. Mas o homem interior, ele não envelhece. Na verdade, ele se renova. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 16, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, envelheça, contudo o nosso homem interior, ele se renova dia após dia. Então entenda, é isso que é evangelho. Não importa a aflição que você está passando, não importa o tamanho da tempestade, da aflição. Por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, no versículo 18, ele diz: olha, eu tenho por certo, Paulo disse, eu tenho certeza que as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que há de se revelar em nós. Paulo também diz em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória acima de toda comparação. Eu lembro aqui de um episódio, lá na Zona Norte, quando a primeira vez eu fui trabalhar com os novos convertidos, e lá na Zona Norte o negócio é mais estreito, a gente se lidar com todo tipo de pessoa. E havia um irmão que ele vinha todo o ensaio, sempre eu trazia uma palavra, e ele sempre vinha todo o ensaio, ele vinha drogado. Porque como eu vim desse mundo, eu conhecia. Aí ele veio uma, duas, na terceira vez, Deus me inquietou. Eu disse: vem aqui, irmão, queria falar com você. Pode falar, irmão Milton. Eu disse: olha, eu sei como é que você está vindo, porque eu já passei por isso. E o que está vendo? Você tem que tomar uma atitude diante de Deus. Aí ele começou a indagar comigo, Pedro Miguel. Disse: não, irmão Milton, é porque você não me conhece. É porque antes eu era da noite. Eu disse: pois é, agora você é do dia. Não, irmão Milton, mas é porque antes eu bebia. Pois é, agora você não bebe mais. Não, eu me drogava. Pois é, agora você não se droga mais. Não, Hamilton, você não entendeu, eu só andava armado. Eu disse: pois é, agora você anda desarmado. A única arma que você anda é a espada da palavra. Não, você não entende, eu era dono de boca de fumo. Eu disse: pois é, a boca fechou, os dentes caiu. Agora você é servo do Deus Altíssimo. Você precisa se posicionar. E eu comecei a orar com aquele irmão. Comecei a investir na vida dele, dando roupa. Quando foi semanas depois, ele já estava vindo com as gravatas que eu estava dando a ele.
porque ele entendeu que ele tinha que se posicionar diante de Deus. Por que você está dizendo isso, irmão Milton? Porque tem muita gente que está dentro da igreja e não sabe ainda o porquê não teve a transformação, porque você tem que se posicionar diante de Deus. Não se coloca vinho novo em odres velho, e nem também remenda um remendo novo em pano velho. É preciso você se despojar do velho homem, tirar a roupagem do velho homem, para que o Espírito Santo interaja com você e crie em você um novo ser. E você passa a confiar em Jesus. Você pode passar por dramas, você pode passar ainda por tempestade, você pode ainda passar por aflições, tentações sim, mas você está em Cristo e você vai ter a salvação e vai entrar pelas portas dos céus. Por isso que Paulo diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo ao Espírito. Paulo aqui está afirmando, por isso quando ele vai terminar o capítulo 8 de Romanos, na altura do versículo 31, Paulo diz assim: o que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como nos não dará com ele também todas as coisas? Quem atentará acusações contra os eleitos de Deus? Porque é Deus que justifica. E quem os condenará? Que foi Cristo que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. É como está escrito: por amor de ti nós fomos entregues à morte o dia inteiro, nós fomos reputados como ovelha indo para o matadouro, mas diante de todas estas coisas nós somos mais do que vencedor naquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Levanta a mão quem está com Cristo e glorifica o nome do Senhor. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quantos aqui receberam essa palavra? Amém? Glórias a Deus. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz ali, não é isso? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? É esse o renascimento, é essa regeneração que nós temos por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Meus amados irmãos, eu convido a igreja a se colocar de pé, por gentileza, para já que possamos estar orando. Amém? Agradecendo ao Senhor por este culto, onde Deus mais uma vez falou grandemente com sua igreja. Amém? Em tempo, amados, nós queremos reforçar o nosso convite a partir da próxima quinta-feira, dia 25, né? Isso, nós estaremos aqui na abertura do nosso grande congresso de novos convertidos do setor 5, amém? Estará ministrando a palavra do Senhor aqui o presbítero Alixson Carlos, a pregadora Laura Johanna, o pregador Rafael Pereira, amém? Então, reserve essas datas, né? Isso quinta-feira, no caso quinta-feira não é o culto de doutrina habitual, já é a abertura do nosso congresso. No sábado e no domingo, o grande encerramento, amém? Os irmãos todos convidados a estarem conosco. O evento, amados, é promovido pelos novos convertidos, mas primeiramente é para o Senhor, né? Isso é em tributo a Deus, e também dirigido a toda a igreja do Senhor. Convidamos a todos a estarem juntamente conosco, amém? No sábado pela manhã também aqui, amados, nós temos o círculo de oração, não é isso? Na verdade, no próximo sábado, eu acho que é na Central, salvo engano, né? Na Central, pronto, a irmã confirmou agora. Os jovens, como é aniversário do círculo de oração, na Central, toda a juventude está convidada a ir ali para a Central para participar daquela festividade, amém? E no domingo, mais uma vez, estaremos aqui reunidos, mais uma vez, né? Isso na Escola Bíblica Dominical, e à noite, grande culto evangelístico, amém? Glórias a Deus por isso. Queria convidar o presbítero Ricardo, ele vai estar aqui orando, agradecendo a Deus por este culto. E logo em seguida, o nosso co-pastor Natanael impetrando a bênção apostólica. Em tempo, apenas justificar a breve ausência do pastor Eliezer de Souza. Hoje é encerramento, amados, ali
na Assembleia de Deus Nova Cidade do Impacto Jovem, e ele foi lá, né, isso ao final agora, parabenizar o pastor Jailton Santos, toda a liderança de jovens foi ali também nos representando, amém? E por isso que ele teve que se ausentar mais cedo, mas com certeza, né, o Deus que tem sido aqui conosco tem sido também lá em Nova Cidade, amém? Glória a Deus, cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Como é bom, né, escutar o Senhor falar. E saímos daqui com essa palavra maravilhosa e temos certeza que vamos ruminar um pouquinho mais sobre ela, né? Amém? Você vai ruminar como ovelha e eu vou também. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos por esses momentos em que estivemos aqui na tua presença. Senhor dos Exércitos, abençoa cada um dos teus servos que aqui chegou, abençoa cada família aqui representada, aqueles também que estão assistindo via as redes sociais, também te pedimos a tua bênção, Senhor amado, em suas vidas. Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos, Senhor amado, uma noite de repouso tranquila, debaixo da tua bênção, e que amanhã possamos, Senhor dos Exércitos, ter mais um dia abençoado por ti. Em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo. Amém. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. O irmão Pedro falou aqui sobre o Congresso dos Novos Convertidos e, ratificando, são 3 dias de congresso. Inicia-se na próxima quinta-feira e terá no sábado também. Ele se esqueceu, então no sábado também terá a festa aqui dos Novos Convertidos. E você não está convidado, está convocado a vir também no sábado. E se encerrará no próximo domingo, se assim Deus o permitir. Amém? Antes da bênção, cante comigo. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é tudo. Esse Jesus que o irmão pregador falou, Ele é tudo para mim e para você. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para você? Dá um glória a Deus. Recebam uma bênção apostólica em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Uma noite abençoada para todos e um dia amanhã na presença de Deus.